Bom dia. Continuamos o estudo da geografia da Covid em Santa Catarina por meio de geoprocessamento. Na videoaula passada, a primeira de preparação, eu mostrei como extrair os dados, os arquivos do banco de dados no OneDrive. Nessa videoaula, eu vou mostrar como unir na tabela de atributos os dados de um mês, no meu caso, o mês de março de 2021, que eu escolhi depois de um ano de pandemia, o mês de março de 2021, e um mapeamento desses casos para Grande Florianópolis. Então a primeira coisa a fazer aqui, que eu não fiz na videoaula passada, eu deveria ter feito, é salvar esse projeto. Vou salvar esse projeto como Grande Floripa Macro Saúde. Vou salvar por cima desse que eu já tinha salvo aqui nos meus testes. Tá? E vai salvar aqui na mesma pasta, FAED Geomédica, onde eu estou com o meu banco de dados. Grande Floripa Macro Saúde, arquivo QGZ, que é o arquivo do QGIS. Então, vou salvar por cima, está salvo, não esqueçam de salvar. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro tirar os arquivos, as camadas que eu não vou trabalhar, a Vale do Itajaí, a Sul, Planalto Norte, tá? Meio Oeste, Grande Oeste. Vou deixar só a Grande Floripa e os municípios de Santa Catarina. Então eu vou trabalhar, vou desativar aqui, vou aproximar essa camada. Esses são os municípios da Grande Florianópolis. Deixa eu trocar essa cor de fundo aqui, vou colocar sem preenchimento, ó, onde está estilo do preenchimento, sólido, eu vou colocar sem pincel, vou aplicar. E vou colocar aqui o rótulo mais para que vocês se localizem. Veja, rótulos simples. Eu vou trocar aqui o valor para nome do município. Aqui em texto, eu vou diminuir 2 pontos para a gente poder olhar os municípios, né? Florianópolis, Governador Celso Ramos, Tijuca e assim por diante, tá? Agora sim, eu vou inserir a tabela do Excel. Vou vir em camada, adicionar camada, o mesmo procedimento como o arquivo vetorial. Eu vou identificar onde ela está. Lembra que é o arquivo de valores separados por vírgulas, casos mensais. Abrir, adicionar. Vou abrir aqui a tabela dela para vocês darem uma olhada. Vejam, então, todos os dados lá do Excel estão aqui. Só que ela está temporariamente aqui, né? Na verdade, ainda nem está temporariamente, ela está inserida no QGIS como tabela. Agora eu vou abrir a tabela de atributos aqui eu vou clicar 2 vezes na camada Grande Floripa, ou clicar com o botão direito em Propriedades, e vou vir nessa ferramenta aqui, Uniões, onde tem aqui o símbolo mais, adicionar nova união. Já aparece aqui unir camadas, já me aparece a tabela que eu quero, tá? É o que eu quero unir, é essa tabela. Eu tenho que unir essa tabela, eu tenho que ter um campo em comum, então eu vou unir pelo geocódigo da tabela com o código do município do shapefile. Mas eu não quero todos os campos, né? Eu quero só aquele campo do mês de março de 2021, que é o mês relativo a um ano após a pandemia no estado. Então, ok, aplicar, ok. Agora sim, eu vou abrir a tabela de atributos da minha camada Shapefile Grande Floripa, e vocês percebam que ela aparece aqui, ó. Só que esse arquivo, Covid, novos casos mensais, veio da tabela, e ele está como temporário, ele está como virtual aqui. Então eu vou ativar essa edição da tabela de atributos, vou criar um campo chamado casos, vou ver se cabe, não cabe, eu vou colocar só casos, CASMAR 21, então casos em março de 2021, é um número inteiro, eu vou deixar o tipo do campo número inteiro, aqui o comprimento eu vou colocar o máximo, não tem necessidade, mas eu vou colocar o máximo, ok, veja, já salvou um campo aqui, já criou um campo aqui, perdão, eu vou salvar
Agora sim ele já aparece permanente. Veja aqui, ó, eu vou em CAS mar 21 igual, e aqui eu localizo lá o campo que veio da tabela de atributos, Covid, SC, novos casos mensais, e atualizar. Veja que ele copiou todos os dados. Tá? Salvar, fecho a edição. Agora sim eu posso excluir remover aqui a planilha. Agora sim, mais uma vez vou abrir a tabela, veja, eu tenho todos os dados necessários para fazer o mapeamento do número de casos para a Grande Florianópolis. Eu vou usar um centroide para fazer isso. Eu vou usar o método, dentro da semiologia gráfica, eu vou usar o método de ciclos proporcionais. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um centroide para cada um desses municípios, um círculo que vai estar dentro de cada um desses territórios. Então, eu venho em vetor, geometrias, centroides, e eu vou criar uns centroides a partir dessa camada Grande Floripa, que tem os territórios de cada um dos municípios. Basta executar, vai criar uma camada temporária. Veja, criou a camada temporária. Veja como eu tenho lá um ponto para cada um dos municípios. Eu vou tirar os rótulos aqui para facilitar a nossa visualização. Rótulos, não rotular. Então aí a gente tem um centroide para cada um dos municípios. Agora eu posso fazer o mapeamento. Mas antes eu vou salvar esse arquivo de forma permanente, porque ele aparece aqui, ó, apenas camada temporária. Seleciono, clico com o botão direito, eu posso vir aqui em tornar permanente, eu posso vir aqui em exportar, salvar feições como, vou salvar essas feições como shapefile, eu vou dar um nome para o arquivo aqui dentro da pasta que eu estou trabalhando, né? Eu vou colocar lá geografia médica, eu vou lá no banco de dados, eu vou colocar Covid análise regional, eu vou colocar dentro da pasta da Grande Floripa, para ficar mais fácil de eu me localizar. Grande Floripa, eu vou colocar aqui, deixar esse nome, só que eu vou escrever casos mar 21. É um arquivo shapefile, salvar, o mesmo sistema de coordenadas. Ok, agora ele criou uma nova camada. Ele criou uma camada permanente, eu vou remover essa camada temporária. Então aí sim, agora eu vou trabalhar em cima desses centroides. Então eu vou clicar duas vezes em cima dessa camada que foi criada dos centroides, vou vir em simbologia e vou vir aqui em graduado, simbologia graduado, e onde está aqui método, cor, eu vou mudar para tamanho. E aí eu vou escolher aqui o valor, os casos de março de 2021 que estão na minha tabela de atributos. E eu vou escolher aqui o modo de classificação, quebra natural Jenks, ele já fez a quebra natural, colocou nessa cor de cinza que veio por default, a gente pode mudar. Eu vou colocar um vermelho aqui nesse marcador, um tom de vermelho, ok. Poderia usar mais classes ou menos classes, eu vou deixar 5 classes mesmo, aplicou, pronto, está feito o mapeamento. Veja, foi feito aí os círculos proporcionais, os maiores círculos representam aqueles municípios que tiveram o maior número de casos naquele mês de março de 2021. Eu posso ampliar um pouco na simbologia, eu posso ampliar um pouco esse tamanho, né? Em vez de começar de 1 e até 8, eu vou começar de 3 até 10. Eu vou aumentar 2 pontos aqui na simbologia. Então aí nós temos. Eu vou rotular essa camada. Eu vou rotular eu vou clicar com o botão direito, propriedades, tanto faz o caminho, pode clicar 2 vezes, rótulos simples. Não é o código do município, é o nome do município. Vou vir aqui em texto, vou diminuir 2 pontos, vou aplicar, e aí a gente tem os nomes dos municípios. Tá? A gente pode modificar um pouco a posição desses rótulos, né? Vindo aqui em posição, entorno, deslocamento do ponto, deslocamento do ponto. Eu vou colocar aqui deslocamento do ponto,
Vamos ver como é que fica. Isso vocês têm que testar, tá? Para ficar na melhor posição para na hora de fazer o mapa final. Então aqui a gente tem o mapeamento do número de casos em março de 2021 dos municípios da Grande Florianópolis. Se nós selecionarmos aqui essa ferramenta Identificar Feições, a gente pode, clicando no município, a gente consegue identificá-lo. Floripa teve 11.288 casos nesse mês de março de 2021. Alfredo Wagner teve 43 casos e assim por diante. Tijucas, 660 casos, assim por diante. Tá? Então, na próxima videoaula nós damos continuidade. Até a próxima.